Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do jogo aberto, falando tudo sobre o Flamengo, que tem um clássico agora, um jogo importante, a final do Campeonato Carioca contra o Fla-Flu. Também a estreia de Léo Jardim, né, como técnico do Flamengo, já ali comandando os jogadores. E também sobre a chance de Caio Jorge pintar no Flamengo, né, visto que ele já foi treinador do Caio Jorge e o Flamengo tem interesse nesse jogador e muito mais nesse vídeo aqui. Então assista ao final e não perca nada. Sem mais enrolação, galera, agora com o vídeo. Vamos direto e reto com o Fla-Flu da decisão carioca. Jogo único, o Fluminense muito bem sob o comando do Luiz Subeldia e o Flamengo vai estrear o técnico novo justamente no dia em que pode ser campeão carioca. Quem leva essa? A semana do Flamengo não foi fácil. A demissão de Felipe Luiz pegou muita gente de surpresa. E quem assumiu a responsabilidade pela troca no comando foi José Boto, diretor de futebol. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Antes mesmo da saída de Felipe, o Flamengo já conversava com o técnico português Leonardo Jardim. A assinatura do contrato aconteceu na quarta-feira e ontem ele foi oficialmente apresentado pelo clube. Vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube. Com a chegada no Flamengo, a promessa de que não treinaria outro time no Brasil se não fosse o Cruzeiro foi quebrada. Fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. Sem muito tempo para dar cara ao time, Leonardo Jardim já tem um jogo importante pela frente. A estreia do treinador vai acontecer no próximo domingo, quando o Flamengo encara o Fluminense pela grande final do Campeonato Carioca no Maracanã. É difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e eu sei a importância do clássico para os torcedores, para toda a gente, e nós também queremos competir contra um adversário que tem-nos criado algumas dificuldades na história, não é? Pelo lado do Flamengo, jogadores que foram desfalques contra o Madureira podem retornar, como Pulgar, Léo Pereira, Jorginho e Arrascaeta. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e no ataque Paquetá, Cebolinha e Pedro. Já o Fluminense vive uma vida mais tranquila em 2026. Entra em campo para defender a invencibilidade nos clássicos na temporada. Além disso, o Flu, sob o comando de Zubeldia, ainda não perdeu no Maracanã como mandante. O técnico, inclusive, volta a ficar à beira do gramado depois de cumprir suspensão no domingo passado. Por outro lado, Facundo Bernal foi diagnosticado com uma lesão parcial do cruzado posterior do joelho direito e será baixa. Além do volante, Nonato, com uma lesão na perna direita, também ficará fora do próximo compromisso. A provável escalação do Fluminense para enfrentar o Flamengo tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, dupla de zaga por James e Freitas e na lateral esquerda René. No meio-campo, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta e no ataque Canóbio, Serna e John Kennedy. Tá muito bem o Fluminense nesse começo de temporada, o Flamengo passando por turbulências, demissão do Felipe Luiz, José Boto na mira de todo mundo, lá no meio do fogo cruzado e a chegada do Leonardo Jardim. Dito isso, um jogo só e quem levar essa vai ficar com o título estadual. Ronaldão, tem favorito? Tem. Vou falar que tem. Para mim é o Fluminense. Pelo toque de bola, pela entrega, até a forma que o Zubeldia conseguiu colocar o seu trabalho, né? A forma que ele conseguiu colocar seu trabalho nesse time do Fluminense, que é um time aguerrido, é um time que luta até o final, um time que
sempre com triangulações, se tá pertinho ali. Esse menino Henrique pode fazer a diferença no jogo que já está escalado. Henrique barra Hércules. Barra Hércules, que finaliza bem de fora da área. E quando pisa na área também, tem muita qualidade. Então, para mim, aí o favoritíssimo é o Fluminense. Edu Dracena, você imagina mudanças radicais ou sutis do Leonardo Jardim em relação ao Flamengo do Filipe Luiz? Sutis, Renata, até porque é muito pouco tempo, não dá para ele implementar o trabalho que ele quer, a maneira, o estilo de jogo dele. Então, acredito eu, de repente, que ele pode mexer em algumas peças, trocar alguns jogadores, né, de repente, a característica que ele gosta de jogar. Três zagueiros, não? Eu acho difícil, Renata. Eu acho difícil, até porque tem muitos jogadores no meio de campo que pode dar essa oportunidade e ter esse esquema, de repente, fazendo um terceiro zagueiro ali. Então, eu acho muito difícil de acontecer. E eu vejo que estou igual com o Ronaldo. Eu acho que o favoritismo é sim do Fluminense. O Fluminense está montando um elenco bem curioso e bem legal, né? Você vê aí a escalação, você vê o estilo de jogo do Zubeldia. Então eu entendo assim que vai ser um bom jogo de futebol, mas acredito na vitória do Fluminense. Cicinho, claro que o Flamengo vem bagunçado, complicado, com trocas e mudanças, mas na hora do clássico essas coisas não entram em campo. Não entra em campo, mas assim, o momento do Flamengo é meio conturbado, né? E os jogadores também não vivem lá o melhor momento na carreira, né? Alguns jogadores do Flamengo aí bem abaixo, o caso o Léo Ortiz, por exemplo, é um zagueiro que tem muita qualidade, mas não vive um bom momento, oscila, né, titular, às vezes entra o Danilo, o Léo Pereira que mantém essa regularidade. E o Flamengo tem enfrentado muita dificuldade no setor defensivo. E o Fluminense é um time que gosta de ficar com a bola, né? Se tem um time que a mudança de treinador fez bem, foi o Fluminense, com a chegada do Zubeldia. Então, assim, é um time mais preparado para essa final. Lógico que do outro lado nós estamos falando de jogadores aí talentosíssimos e acostumados à decisão. Mas quando o momento não é bom, isso daí conta um pouquinho sim num clássico. Na hora do debate, vocês vão dar os palpites sobre o campeão carioca lá pro final do programa. Não agora, vamos mudar. Edu Gaspar será o novo executivo de futebol do Flamengo? Essa resposta ainda não está completamente confirmada. O que dá para cravar é que José Boto só não foi demitido do Fla porque o BAP ainda não conseguiu encontrar um substituto. Se já demitiu o Filipe Luiz com o Leonardo Jardim contratado, o presidente rubro-negro pretende adotar o mesmo expediente em relação ao executivo de futebol. E o nome do Edu Gaspar, que já trabalhou no Corinthians, esteve no Arsenal e hoje é CEO dos clubes de Evangelos Marinax, no Nottingham Forest, no Olympiacos e no Rio Ave. O Edu Gaspar é o preferido, é a bola da vez. Vale a lembrança de que no ano passado, durante o Intercontinental de Clubes, o BAP chegou a conversar durante um jantar com o Edu Gaspar e ficou com uma ótima impressão do executivo de futebol brasileiro. O grande problema é que o Edu Gaspar, que está em litígio e em processo de saída dos times de Evangelos Marinax, não consegue dar uma resposta para o Flamengo de forma emergencial. Há 2 meses existe um movimento de fritura por parte de Evangelos Marinax para que o Edu Gaspar seja demitido. A ideia do Marinax é que o Edu peça a demissão para que o grego economize uma bolada. O Edu Gaspar tem tentado lidar com a situação para que ele seja demitido e receba todos os acordos combinados em contrato. A situação é tão grave que o Marinax proibiu o Edu Gaspar de acompanhar treinos e jogos do Nottingham Forest. Isso ainda não havia sido suficiente para que o Edu Gaspar pedisse demissão. Executivo de futebol que ganha, sob o comando de Marinax, 2,5 milhões de reais mensais. Aqui tem um outro ponto. O BAP tenta convencê-lo a aceitar esse pedido de demissão, abrindo mão de bastante dinheiro. O Flamengo não tem hoje capacidade de pagar tudo isso a Edu Gaspar. Sobre a situação de Boto, o executivo de futebol português sabe que está na berlinda e terá direito a 4 meses de salário em caso de demissão. É isso que reza seu contrato, multa rescisória de 4 salários. Só para completar, contar que em meio a todo esse caos, Leonardo Jardim, contratado por José Boto, tenta se ambientar com o elenco rubro-negro que não gostou da saída de Filipe Luiz. Que o Flamengo entra em campo para encarar o Fluminense. Favorito? Não acho. Eu acho que essa confusão toda dilui o favoritismo do Flamengo, que tem mais time que o Fluminense. E já partida única, um clássico que o Fluminense normalmente
complica o Flamengo. Então isso tudo já acho que tiraria favoritismo de um ou outro. Mas a minha, não digo uma surpresa, mas a minha grande dúvida agora é que, pela apresentação do Leonardo Jardim, o Boto participou efetivamente da contratação do Leonardo Jardim. Velhos conhecidos, lá aquela coisa, os dois na mesa, vão falando. Então assim, o Boto, na verdade, foi um dos primeiros anunciados na nova equipe do BAP como o executivo de futebol europeu que tem não sei o que. Então, tipo assim, ele continua sendo o homem forte do futebol do Flamengo, inclusive na sucessão do Felipe Luiz. Tá aí o Leonardo Jardim já dando seus primeiros treinos. A nossa grande dúvida é como o ambiente do vestiário do Flamengo estará. Porque o Boto também teve o áudio, entre aspas, vazado, como disse o Mauro, e a comunicação do Boto aos atletas também estrategicamente vazada, em que ele cobra os atletas publicamente, fala em irresponsabilidade de alguns deles, que eles não souberam lidar com a liderança leve do Felipe Luiz e tudo mais. Então os atletas do Flamengo ficaram expostos, mais até que o presidente do clube, eu acho, nessa confusão toda. Então, eu acho que a minha grande dúvida é como o ambiente do vestiário do Flamengo estará a partir desse novo comando do Leonardo Jardim, com o Boto falando para cá e para cá, a torto e à direita, né? E isso influencia no campo, Tironi, não tem como. Primeiro, é uma final, é um jogo único. Qual o critério que o Leonardo Jardim vai utilizar para definir os 11 titulares? Todo mundo quer jogar uma final, né? E ele vai ter que escolher alguns. O Felipe estava revezando e muitas vezes foi muito criticado por revezar. O time que ele escalou contra o Lanús talvez tenha derrubado o Felipe Luiz, né? Então essa é a primeira dúvida. Qual time que ele vai escalar e qual a mobilização dos atletas expostos e pressionados pela torcida depois de tudo que aconteceu. E do outro lado tem um time tranquilo, né, que tem um bom momento. O técnico já está... O técnico é um técnico de bons ambientes, isso ficou claro no São Paulo, mesmo depois da saída dele, ele continua, o Zubeldia sendo muito querido, acabou de convencer o Alisson a voltar a trabalhar com ele, né? Então o Fluminense, acho que em termos de ambiente, tranquilidade, tá muito mais preparado do que o Flamengo, mas, vamos combinar, a quantidade de bons jogadores que o Flamengo tem, ela equilibra as coisas, né, para uma final. Eu também assistiria a essa final por todos esses ingredientes, né? E acho que não dá para a gente saber o desfecho, mas as coisas que têm acontecido no Flamengo de forma surpreendente nesse início de ano diminuem um pouco o poderio do time, né? O time poderia estar jogando, rendendo mais, se as coisas extra-campo estivessem funcionando melhor. Vamos ver sob nova direção. Eu gosto do Leonardo Jardim, acho que é um bom treinador. Acho que ele tem... depois a gente pode discutir como ele também se comportou no Cruzeiro, as primeiras palavras, aquela história de que ele só dirigiria o Cruzeiro no Brasil, tudo mais, tudo isso tá em debate também, mas eu acho ele um bom técnico. E um técnico mais experiente que o Felipe. Já passou por diversas crises e tudo mais, mas me chamou a atenção uma coisa que ele disse na primeira coletiva. Eu trabalhei em outros lugares e fiquei mais tempo em alguns clubes, como no Mônaco, o Mônaco do Mbappé, o famoso, mas que lá não existia exatamente uma pressão por vitórias a qualquer custo, né? O Mônaco tinha pretensões de classificar para ligas europeias, eventualmente atrapalhar o Paris Saint-Germain na disputa do Campeonato Francês. E ele falou, eu sei que eu estou num lugar que ou eu ganho toda hora ou minha passagem por aqui vai ser breve. Ele sabe onde ele está, né? Fincando o pé. E o Flamengo, historicamente, é assim. Ele me parece preparado para esse desafio, né? Não é fácil ser técnico do Flamengo, sabemos. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Flamengo, né? Que segue aí se movimentando no mercado, né? E as informações é que Caio Jorge
pode pintar no Flamengo, né? Lembrando que Caio Jorge, ele foi treinado por Leonardo Jardim. É um jogador também que interessa muito o Flamengo, interessava Felipe Luiz e se deu muito bem nas mãos aí de Léo Jardim, né? E na última compra, né, que o Flamengo tentou dele, ele ficou balançado, né? Então imagine, o técnico, ele foi muito bem, né? Tá no Flamengo, no time muito forte, pediram pra ele ir pra lá. Então, a chance de ele aceitar é muito grande, né? Porque ele vai ser o jogador referência no Flamengo, né? Então, isso pode aumentar cada vez mais a sua chance de mudança para o Mengão, né? Claro que a opinião do jogador conta muito, mas um telefonema aí de Léo Jardim para ele pode ser fundamental. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Comece a opinião aqui pra gente, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.